Finalmente, Renato Gaúcho de olho em Joia Cruz Maltina. Nome ganha força nos bastidores do Vasco. Quero falar sobre grande desafio pela frente. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela moral com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do dia do Legítimo Clube do Povo. Claro, estamos aqui em Orlando, na Flórida, acompanhando os treinamentos da seleção brasileira em preparação para o jogo contra a Croácia na próxima terça-feira, de olho nos treinamentos de Andrei Santos e Ryan, mas sempre compromissado com as informações do Vascão. Falar sobre desafio pela frente e tudo que envolve o planejamento do técnico Renato Portaluppi. No detalhe, nesse mês de abril, daqui a pouco já é abril, estarei chegando no Brasil entre o dia 1º e o dia 2, acompanhando jogos do Curitiba e Vasco por aqui. Entre abril e maio, o Vasco jogará pelo menos 16 vezes. São 16 jogos, são 16 desafios. 8 jogos de Brasileirão, 6 na fase de grupos da Copa Sul-Americana, 2 partidas pela 5ª fase da Copa do Brasil. Então serão 2 partidas pela Copa do Brasil, 6 partidas entre abril e maio da Copa Sul-Americana, né, da primeira fase, da fase de grupos, e 8 jogos pelo Brasileirão. Então, sabiamente, espertamente, safro, né, isso dá a gente a visão, o entendimento que o Renato Gaúcho foi a melhor escolha. Renato foi a melhor escolha porque é um técnico que tem a experiência de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. A única coisa que, nesse momento, eu espero que não aconteça, é que o Renato se desgaste com o tempo. Que ele possa, nesse período, conseguir fazer o Vasco, os jogadores, continuar tendo essa evolução, tendo a continuidade, a regularidade, a sequência, e que ele não se desgaste, porque o que realmente, de fato, fez com que o Renato tomasse a decisão ano passado foi aquele desgaste e ele acabou pedindo demissão. Então torço muito, demais, para que o Renato consiga ter uma regularidade. E claro, a gente vai entrar numa fase decisiva, numa fase crucial para essa continuidade, porque são 16 jogos. O Renato, como eu disse, tendo essa experiência, vai rodar o grupo. E aí que ele ganha. E aí que faltou para o Vasco, por exemplo, esse equilíbrio entre o Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi com força máxima em jogos pelo Campeonato Carioca e acabou chegando desgastado em jogos pelo próprio Brasileirão. Então, assim, é importante demais essa visão do Renato, rodar o elenco, rodar o grupo, né? Isso eu falo de de Johan Rojas, recebendo mais oportunidades pela Copa Sul-Americana, como titular, outros nomes também, e aí eu falo finalmente, né, o Renato, ele passa a dar um olhar para o JP. O JP ganha espaço, o JP passa a ganhar espaço, e a gente olha, observando o JP naquele jogo contra o Cruzeiro, personalidade, a força, a inteligência. O Renato tem esse tempo agora da data FIFA para poder conhecer melhor esses jogadores. A informação é o seguinte, com a sequência pesada dos jogos chegando, o Vasco aposta na rotação do elenco para manter o time competitivo. Sem reforços recentes na janela doméstica e com um grupo enxuto, né, um grupo mais reduzido, como o Renato falou na última coletiva, passa a olhar ainda mais para as opções internas e, sobretudo, para as joias da base. Nesse cenário, JP aparece como um nome que pode ganhar oportunidade nas próximas partidas. Cria da base, o meia voltou do empréstimo ao Avaí, numa boa temporada em 2025, quando disputou 28 jogos,
marcou 5 gols e deu uma assistência. Em 2026, JP teve pouca minutagem, soma apenas 4 jogos, mas a tendência é que o cenário mude após essa data FIFA. Jogador considerado dinâmico, versátil, tem respeitado as etapas, o elenco, o trabalho, e é muito bom. É muito bom quando o jogador ele respeita as etapas, ele não pula as etapas. A gente viu essa evolução com o próprio Cauã Barros, que passou por todas as etapas. Passou por um período no Vasco de estar descartado, praticamente fora dos planos, emprestado, joga, né, pelo norte do Brasil, no Amazonense, depois vai a Belo Horizonte, pelo América Mineiro, e volta como titular do Vasco. E tem tido essa evolução, Renato, tem tido total paciência com o Cauã Barros. É um jogador que daqui a um tempo, com certeza, será uma das maiores vendas da história do Vasco, porque vai ser difícil segurar o Cauã Barros. Ele é um jogador, claro, que tende a amadurecer em algumas tomadas de decisão, mas tanto ele quanto o JP são crias que merecem sim ser muito valorizados. E aí, não acredito que seja no Campeonato Brasileiro, porque no Brasileirão, eu acredito que o Renato, na expressão futebolística, vai colocar a cavalaria em campo. Mas nas competições Sul-Americana e Copa do Brasil, principalmente a Sul-Americana, ele vai dar oportunidade. Deixa eu colocar aqui, galera, na aba Shopping BTB Esportes, nos produtos, as camisas do Vascão, as camisas original, camisas da Nike, Vasco agora virgulado. Temos a camisa número 1 e a camisa número 2 de jogador, camisa de treino, camisa de aquecimento, a jaqueta do Vasco. Então aproveite aqui agora na aba produtos ou no final do vídeo, vá lá e aí aproveita as promoções em parceria com a Netshoes. Chega no conforto da sua casa, é produto original. Comprando qualquer produto original, você ajuda o Vascão nos royalties e também aqui o nosso canal. Seguindo as informações, outro nome, como eu trouxe no vídeo anterior, já para o Campeonato Brasileiro, que deve ganhar oportunidades, é Inestrosa, Marino Inestrosa e o Adson. O Adson, né, tem sido uma grata surpresa, tem entrado nos jogos, dado confiança. O Inestrosa é muito paralelo a alguns reforços que se foram adaptando com o tempo, por exemplo, o Thiago Mendes. Acredito que vai ir por essa linha também. Daqui a um tempo teremos uma boa disputa pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, que o Vasco na janela deve trazer reforços também. Eu vou falar um nome que está sendo cogitado, mas tá aí o Inestrosa e o Adson disputando de uma forma, claro, sadia, até porque o elenco do Vasco é um elenco muito bom, é um elenco que internamente não existe aquela questão de ego. O Renato sabe contornar muito bem isso. Então é um elenco que você vê que no dia a dia, nos treinamentos, nos bastidores da Vasco TV, o elenco está muito bem, está muito feliz, graças a Deus. Bom, falar sobre agora esse nome, né, que ganha força, o Santiago Solari, é um atacante do Racing, jogador jovem, custando 3,5 milhões de euros. O Renato já está de olho junto ao departamento de futebol do Vasco, Admar Lopes, ao presidente Pedrinho, nos nomes para a janela do meio do ano. Justamente para poder organizar e não ter nenhum problema, né? Nessa última janela agora, não houve reforços de última hora, porque o Vasco foi se antecipando. Posso dar um exemplo aqui? Paralelo por exemplo, o Fluminense. O Fluminense teve que gastar 10 milhões de euros no último dia da janela para trazer o argentino que fez o gol no Lanús na Recopa, o Rodrigo Castilho. Né? Claro, é um jogador que pode também agregar, entregar, mas foi de última hora, né? Trouxe ali um camisa 9 no apagar das luzes. Se a gente for comparar, o Admar junto à diretoria tem trabalhado diferente. O Vasco já tem uma lista, né? Sempre uma lista, e vai monitorando, vai sondando. O Vasco queria trazer o Alan Saldívia desde a janela do ano passado. O Alan Saldívia está agregando muito ao lado do Robert Renan. Tem tudo para... eu tô torcendo logo para o Vasco ter uma sequência de jogos com baliza zero, né, sobre o trabalho do Renato. Então, assim, vai muito pontuar ao Saldívia, ao Robert Renan, à linha defensiva do Vasco. Outro nome que o Vasco trouxe na janela, o Inestrosa também, já estava sendo sondado desde o ano passado. Então, por conta desse trabalho, dessa antecipação, né, o Vasco vem buscando melhorar nesse aspecto na janela. Então já tem nomes, por exemplo, como o Jefferson Lirman, continua no radar, que é um volante do Crystal Palace.
que é um volante de seleção colombiana. Então tudo isso já vem estando no radar. Galera, no mais eu vou ficando por aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Leandro Amorim, tá? Ele se despediu do Vasco, não é mais profissional pelo Vasco, mas é um grande profissional. Ontem nas redes sociais ele se despediu. Quem lembra, foi fotógrafo do Vasco, um dos melhores, né, no que faz. Recentemente ele estava no departamento de recepção aos jogadores, né? Eu não me lembro o nome agora do departamento, mas é um departamento que você passa a ajudar a receber os jogadores, seja no aeroporto, seja em São Januário, aquela fase de adaptação, principalmente aos gringos, por exemplo, dar uma assistência a esses jogadores, na época o Payet, né, por ser francês, adaptação ao idioma, ao local. Então ele fazia esse tipo de trabalho, né, um bom profissional. Ontem se despediu nas redes sociais, né, e com certeza a gente deseja tudo de bom para o Leandro Amorim. Quem conhece por conta das fotos, né, sempre estava ali os créditos, agora não faz mais parte do quadro profissional do Vasco, mas que com certeza, né, merece tudo de bom e o nosso respeito por tudo que ele desempenhou no Vasco da Gama, tá certo? BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço. Hospital. Ei. Senhor Wilson, o médico receitou muito repouso, massagem no pescoço e 3 refeições ao dia. Gente, mas que moleza! Comida grátis, TV e cuidados dia e noite. De repente, vou cair doente. Doutor Pica-Pau receita repouso, muita comida e horas de televisão. Maravilha! Oh, enfermeira! Obrigado por ter vindo. Sou a enfermeira-chefe Minnie. Eu não quero reclamar. Eu não preciso da enfermeira-chefe, eu preciso da enfermeira do quarto ao lado. Aham. Diz aqui que precisa de muito repouso. Eu não quero mais repousar. Ah, ótimo. Eu forçaria a fazer exercícios antigos. Sabe? Nada acalma mais antes de dormir que erguer